Olá, turma, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende do horário que você for assistir, entrar, né? Para assistir esta aula de direcionamento para a avaliação de vocês, para um momento privilegiado de estudo, ok? Então, algumas orientações, só ajeitar aqui, talvez ajeitar antes de começar a gravar, né? Voltando aqui, tá? Antes de começar aqui, tá? A passar as orientações para vocês, né? Das questões, algumas informações. A gente sabe que a internet está meio complicado, né? Desde ontem, desde quarta-feira, né? Então ficou um acesso meio lento, né? Alguns com problema de conexão. Então, caso quando você venha resolver a avaliação de você, pode ser hoje, na quinta-feira, ou amanhã, né? Na sexta, ou não sei quando você vai fazer esse exercício, né, que vai ficar disponível para você, acho que até segunda-feira, acho que eu deixei disponível até segunda-feira, para deixar 24 horas, mas eu deixei mais um tempinho, ok? Caso venha cair a internet, caso venha ter problema de conexão, dar algum bug no sistema lá e a sua avaliação ser encerrada, né, ser fechada, ela não está para repetir, senão tem alunos que refazem a avaliação 10, 15 vezes, né? Tira 2, até conseguir uma nota maior, já decorou as questões, né? E consegue tirar uma nota maior. Fica até redundante aqui. Então, ela está bloqueada, ok? Você só faz uma vez. No momento que você clicou lá para iniciá-la, só vai resolver uma vez. Mas, como eu estava falando, caso debug, caso caia a conexão, feche sem querer, encerra sem querer, né? Aí você manda uma mensagem no privado do WhatsApp para que eu possa reabrir para você, tá? Então, podendo auxiliá-lo, caso você tenha alguma dúvida relacionada às questões. Tá bem tranquilo. Quem fez aquela apostila de exercício, aqui vai se dar muito bem, ok? Não dificultei a avaliação, né? Pelo momento que a gente está vivendo, então tinha necessidade de fazer uma avaliação tão difícil, né? Mas é isso, ok, turma? Quem não fez, tá? Acessa lá o portal CVB Prova que está lá, exercício vegetais. Ele ainda está aberto, ele vai até terça-feira, se não me engano. O exercício lá, tá lá. Exercício e vegetais. O faça que ele vale ponto, tá? A nota ainda não tem, né, Tom? Porque a gente não fez avaliação, mas provavelmente você vai fazendo e a gente já vai conseguindo ter a nota. Se você tiver dúvida e você consiga fazer tá, essa avaliação no momento do no horário que você, né, no horário da aula, manda uma mensagem, porque eu tenho avaliação no oitavo, sexto, com vocês, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. 6 turmas. Então, é bom vocês mandarem mensagem no horário da sua avaliação, tá? Sexta-feira não trabalho, é minha folga. Eu descanso um pouco a minha vista, passo a semana toda na frente do computador, ok? Mas aí, se for um caso urgente, às vezes eu olho lá o WhatsApp, mas eu acabo não respondendo, tá? Mas se for algo sobre avaliação, eu posso estar respondendo para você. Mas se mandar mensagem à noite, aí não tem como, né? Nem no sábado e principalmente no domingo, beleza? Então, turma, tendo dúvida, manda mensagem no horário, beleza? Mas, como eu falei, fechou lá, manda mensagem que eu vou reabrir para você, ok? Faça com calma, assistam esse vídeo, depois vocês vão lá fazer a avaliação, tá? Ó, na primeira questão, turma, até comentei isso aqui para vocês também naquela apostila. Ele quer saber aqui, ó. Várias plantas possuem flores hermafroditas, ou seja, que apresentam os dois sexos. Em alguns desses casos, as estruturas femininas, os estigmas, estão posicionados acima das estruturas masculinas, as anteras, conforme destacado na imagem. Então, porra, ele quer saber aqui, ó, o que está acontecendo, né? Porque o estigma, né, que é a estrutura reprodutora feminina, ele está acima da estrutura reprodutora masculina. O que isso causa? Qual é a importância dessas estruturas estarem uma mais desenvolvida, né, ou em cima da outra? Aí você vai ler as alternativas de letra A, letra E e responder a correta, porque a planta ela adota, né, esse sistema dela aí para fazer com que a parte masculina e feminina sejam de tamanho superior um ao outro, beleza? Continuando, turma, o esquema a seguir representa uma flor de angiosperma, tá? Então ele quer saber, ó,
quem é o 4, 3, o 2 e o 1. Aí você vai ler aqui, ó, formação do grão de pólen, deposição dos grãos de pólen, fecundação e transformação em fruto. Então, você vai analisar e vai associar corretamente a letra A, B, C e D, correlato com os números aqui, tá? 1, 2, 3 e 4. E a terceira questão, considera o esquema a seguir as características, tá? Principalmente do processo evolutivo, tá? Quem foram as primeiras plantas que surgiram, né? Aí você vai marcar aqui, ó. Só que ele não coloca a numeração correta. Você verifica que não está na ordem correta. Ele coloca um, ó. Primeiro ele coloca plantas, né? Você tem avasculares e vasculares. Só que ele colocou um em avasculares. Ele quer saber quem é as plantas avasculares. Depois ele coloca 2, ele coloca lá, ó, com sementes e sem semente. Sem semente, né, tá como 4. Ele quer saber quem é o 4, né, que são plantas sem semente. Depois, né, com semente, ele coloca com frutos e sem fruto. Quais são as que têm semente, mas são as plantas nuas, né, sendo chamadas assim, porque elas não têm fruto. E quais são as plantas que têm fruto? Marque a associação corretamente, respectivamente, viu? A quarta questão, a figura abaixo representa o processo de fotossíntese no qual ocorre a liberação de oxigênio para a atmosfera, né? Então, aqui ele está falando sobre o processo fotossintético, ok? Então, assinale a alternativa correta que indica a origem do depreendimento do oxigênio. Eu falei para vocês da onde o oxigênio é proveniente, né? Lembra lá da luminosidade, ela vai quebrar alguma coisa aí. Então, da onde é proveniente, ó, o oxigênio que nós respiramos? Do CO2, da água, da glicose, da clorofila ou do sol? Da onde é esse oxigênio que nós respiramos? Ai, tomar refrigerante, né? Fazia tempo. Bateu a abstinência aí. Ai, vontade de matar. A planta acima possui vasos condutores de seiva, soros, raízes, caule, folha e se desenvolve em ambiente com umidade. Certamente trata-se de uma horta. Então, ele está mostrando que essa plantinha, e lá atrás, né, tem os soros, ó. São estruturas que contêm os grãos de pólen, né? Tem os esporos lá atrás. Então, ele quer saber quem é essa planta. Ele deu a característica, ó. Possui condutor de seiva, então é uma planta vascular. Possui soros, né? Que tem os esporos lá dentro, que é para a reprodução. Raiz, caule, folha, e se desenvolve em ambientes úmidos, então depende da água. Ele quer saber se é uma angiosperma, briófita, pteridófita, líquer, né? Então ele quer saber quem é essa daí, beleza? Colocou link aí, tá? Ai, tô doido. Por serem formados por sedimentos bem finos, que se deslocam facilmente, né? O estoque, por serem formados por sedimentos bem finos, que se deslocam facilmente, os solos dos mangues são mais instáveis, né? Árvores encontradas nesse ambiente apresentam adaptações que garantem sua sobrevivência, como o formato diferenciado de suas raízes, ilustrado na imagem. Então, você está vendo como é no manguezal, né? Aquele solo, ele não é fixo, né? Ele sofre, né? Influência aí das marés, né? Ele sofre lá quando está período de cheia, período de seca. Então, esse solo, ele vive se deslocando. Então, qual é essa adaptação dessas raízes aí? Por que elas são dessa forma, né? Esse formato diferenciado, ele contribui para quê? Fixação, dispersão, frutificação, desidratação ou absorção. Qual é a importância dessa raiz aí, né? Para que ela serve? Já que esse solo, ele vive se locomovendo. Então, para que ele vai ser utilizado? Isso aqui eu falei para vocês, ó, né? Na quinta-feira, não, quinta-feira não, né? Na aula passada, ele fala assim, ó, o crescimento e a absorção ocorrem respectivamente nas regiões indicadas. Ó, o crescimento e a absorção. Então, ele quer saber aonde o crescimento e aonde ocorre a absorção, beleza? Então, aonde é a zona de crescimento e aonde é a absorção. O crescimento e a absorção, aonde elas ocorrem, respectivamente, tá? Falei isso para vocês. Não vão confundir crescimento com sustentação, beleza? Então, marque a alternativa correta aqui, o crescimento e a absorção.
Oitava, as florestas tropicais caracterizam-se por apresentar ambientes bastante úmidos, onde é comum encontrar diversas espécies de plantas verdes de pequeno porte, com alguns centímetros, devido à ausência de vasos condutores, crescendo sobre o solo e as rochas, ou cobrindo troncos de árvores. Assinale a alternativa correta que representa esse tipo de planta. Que planta é essa aqui, pessoal, que se desenvolve em florestas tropicais, que apresenta, né, ou apresentar ambientes bastante úmidos, né, onde são encontradas diversas espécies de plantas verdes de pequeno porte, com alguns centímetros devido à ausência de vasos condutores. Então, são plantas avasculares, crescendo sobre os solos, rochas, cobrindo o tronco de árvores. Então, ele quer saber quem é essas plantas, quais são as características desses vegetais aí, tá? Então, ele quer saber quem é. Uma gimnosperma, angiosperma, pteridófita, briófita ou um fungo. Fungo de planta, né? A nona, o desenho a seguir representa uma folha de samambaia. A estrutura indicada pela seta é chamada de quê? Sendo formado por um conjunto de... Se você prestou atenção, tem uma questão lá em cima que dá para ajudar você a responder essa. É por isso que eu falo. Foca nas questões, que as questões resolvem umas às outras. Basta você ficar atento, né? E a última turminha, bem tranquila, essa aqui, embriófitas, como os murgues hepáticas, a fase duradoura é... Lembra que eu falei para vocês, eu exemplifiquei, né? Eu falei da fase duradoura tanto na briófita quanto na pteridófita. Lembra que eu falei que na briófita a fase duradoura é 1 e na pteridófita a fase duradoura é outra. Então, tem aquela alternância, né, entre uma, né? É invertido na pteridófita da briófita. Quem é a fase duradoura? Quem é a fase passageira? Beleza? Então, turma, essas eram as orientações para a avaliação de vocês. Próxima semana a gente encerra o conteúdo de vocês e eu já passo revisão também para a superação bimestral e os alunos que ficarem já vão saber, tá? Vai ter a nota e eu vou falar para cada um lá, vou falar individual lá no WhatsApp, beleza? Então, tendo dúvidas, mandem mensagem. Como eu falei para vocês, caso dê problema aqui no portal, caso dê problema de internet, algum problema lá que fechou, um bug, não sei, mas que acabe fechando o exercício de vocês e vocês não conseguindo terminar, mandem mensagem para mim reabrir para vocês, tá? Aí, né? Tá? Então, turma, abraço, saudade, cuidem-se, viu? Falta pouco, tá? Já vamos terminar, né? As notícias que estão vindo na televisão sobre vacina são boas, tá? Então, logo, logo isso vai passar. Espero, né, que a nossa vida volte ao normal, ok? Abraço, cuidem-se, né? Cuidem da família de vocês também, tá? É o bem mais precioso que nós